Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo, bem-vinda ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas e nós estamos aqui já quase completando a nossa série sobre a Bíblia, a nossa série agora sobre o Novo Testamento. Nós estamos completando o ciclo de cartas gerais e hoje nós falaremos a respeito da carta que escreveu Judas. Vamos falar sobre esta carta aqui do Novo Testamento, que é o 26º livro do Novo Testamento. Não se esqueça que o Novo Testamento tem 27 livros, portanto, nós estamos por apenas um, e o próximo será o Apocalipse. Bom, hoje falando de Judas, algumas coisas muito importantes sobre este autor. O Judas, ele era irmão de Tiago, e Tiago que se descreve como meio-irmão de Jesus. Então é muito importante, né, que a gente saiba o que este homem de Deus chamado Judas, lembrando que Judas não é aquele traidor, o Iscariotes, não, este Judas é outra pessoa. Judas, parece-me, era um nome comum, desde que ainda no Antigo Testamento nós tínhamos o nome ali de Judá, por exemplo. E você sabe o que significa a palavra Judas? A palavra Judas significa louvor. O que me parece assim é uma grande contradição com o nome, porque, embora, olha, Judas também era um dos irmãos de Jesus, é muito complicado hoje você colocar este nome em uma criança que nasce. Qual é o nome do menino? Judas. Porque sempre, infelizmente, associamos o nome Judas ao traidor, quando na verdade o seu significado tão lindo que significa louvor. Bom, esta carta foi escrita no ano 75 depois de Cristo e a sua relevância é muito grande e atinge também a nós, nos nossos dias que somos cristãos e também por todos aqueles que ainda vierem a se tornar um cristão. Nós vamos dividir esta carta em 6 partes, muito embora a carta de Judas só tenha um único capítulo, apenas um. Mas é tão denso no seu conteúdo, é tão profundo no seu ensino, que nós precisamos dividi-lo em 6 partes para que possamos ter uma visão global, mas que possa trazer entendimento a nós a respeito desta carta. Então, no primeiro tempo aí, nos versículos 1 e 2, ele vai fazer as suas saudações. E ele se apresenta como tendo uma união com Tiago. Mas ele não fala aqui a respeito de Jesus, que também era seu irmão. Isso é muito importante porque nós percebemos aqui a grande humildade deste homem. Porque para ele seria muito honroso declarar-se meio-irmão de Jesus, filho de Maria, também com José, já que Jesus ele era filho de Maria, mas não era filho de José. Então, puxa vida, você já imaginou poder dizer, eu aqui, quem vos falo, sou irmão de Jesus Cristo? O que isso não causaria de repercussão por conta da sua carta e do conteúdo dela? Mas Judas se resguardou para que não parecesse soberbo, arrogante, manteve-se humilde porque já sabia da palavra que diz que a humildade precede a honra. Aquele que quer ser honrado precisa aprender primeiro a ser humilde. É isso que nos ensina o nosso Senhor. Na segunda parte, entre os versículos 3 e 4, ele está falando a respeito de pessoas que, embora tenham se convertido ao cristianismo, tenham dito que conheceram a Jesus Cristo, tenham falado isso, de repente abandonam a fé. Mas ele não está falando daquelas pessoas que de repente desanimaram e deram um tempo, estão pensando na vida, não. Pessoas que apostataram, mas que assim, saíram da água para o vinho. Saíram do frio para o calor, saíram, sabe? Abandonaram o cristianismo e se envolveram com apostasia, a ponto de viverem de maneira louca e também ensinarem coisas absurdas, contrariando a fé cristã e ainda maculando a boa imagem daqueles que serviam ao Senhor. Então o Judas está dizendo, gente, olha o que está acontecendo no meio de vocês. Pessoas que antes eram do nosso meio e saíram para viver uma vida completamente diferente daquilo que outrora pareciam viver ou que então anunciavam para que todos vivessem. Isso é terrível. E ele fala que essas pessoas estariam entrando para consequências desastrosas com verdadeiros ataques de Satanás.
Na terceira fase, nos versículos 5 e 6, ele faz uma referência para eventos do Antigo Testamento. Aliás, ele cita bastante coisa a respeito, por exemplo, do Êxodo e também ainda antes, lá em Gênesis, de Sodoma e Gomorra. Ele fala como que se deu a destruição daquela cidade e fala para que aqueles que estão lendo a sua carta fiquem atentos. Porque o mesmo Deus que lançou uma palavra e uma ação de julgamento sobre Sodoma e Gomorra, porque estavam desejosos de estuprar os anjos, esses eram os mesmos que estavam agora na mentalidade das pessoas, causando alvoroço no meio da igreja de Cristo e também causando divisão na sociedade. E ele fala, atentem para o que aconteceu lá atrás, para que vocês não incorram no mesmo fim e tenham o mesmo futuro. Ele fala, por exemplo, a respeito de como no Êxodo as coisas estavam acontecendo, e aqui ele cita Miguel, o arcanjo Miguel. Miguel disse que é falado a respeito deste anjo Miguel, que ele é um dos principais. O arcanjo Miguel é o protetor de Israel. Miguel é um anjo. Há alguns grupos que dizem que Miguel e Jesus são a mesma pessoa, mas isso é impossível. Jesus é Jesus e Miguel é o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, ele tem uma importância muito grande no que diz respeito aos livramentos que Israel obtém. Eu não vou dizer obteve, obtém até os dias de hoje. Certamente que Deus continua usando Miguel para proteger aquele povo. Lembrando de que os anjos são servos de Deus que ministram a vida daqueles que vão herdar a salvação. Mas eles nunca jamais devem ser procurados, nunca jamais devem ser invocados. Os anjos nunca devem ser adorados ou fazer qualquer menção honrosa a eles. Mas nós honramos aquele que os envia, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o arcanjo Miguel tem aqui uma história interessante, que aí entre os versículos 7 e 8, o Judas vai descrever uma cena que estavam em registros diversos, que não consta nos textos bíblicos que conhecemos. Quando Moisés morreu, porque ele foi até o monte e o Senhor mostrou a ele a terra prometida, mas ele não entrou na terra prometida. Deus simplesmente naquele momento deixou que ele avistasse a terra. E ali naquele monte Moisés veio a morrer. Moisés faleceu. Neste momento, Satanás entra em jogo e quer o corpo de Moisés, reivindica o corpo de Moisés para si. Por que será? Por que será que o Satanás queria o corpo de Moisés? Porque você imagina tudo que Moisés fez, tudo que Moisés significava para o povo de Deus, tanto na cultura, quanto na leitura, quanto nos mandamentos e também nos milagres. Era muito capaz de que os judeus pegassem o corpo de Moisés, embalsamassem e o adorassem. Então para Satanás era precioso ter aquele corpo, para usá-lo de alguma maneira a seu favor, para desviar as pessoas do verdadeiro Deus. Entra então o arcanjo Miguel, que luta com Satanás para que o corpo não fosse levado por ele. E claro que o arcanjo Miguel ganha, vence porque ele foi enviado por Deus. Mas, querido, a estratégia de Miguel deve ficar para o nosso entendimento e nossa prática. O arcanjo Miguel, diz a Bíblia, não ousa proferir nenhuma palavra de difamação ou de insulto a Satanás. Porque o anjo Miguel reconhece graus, níveis de autoridade espiritual. E embora Satanás seja alguém do mal, ele tem dado por Deus uma autoridade limitada, mas tem autoridade. E o arcanjo Miguel não ousa proferir palavras de difamação contra Satanás, mas simplesmente diz: o Senhor te repreenda, Satanás. É isso que precisamos atentar, queridos. Você entende bem o que são esses graus de autoridade recebidas pelo povo de Deus? Cuidado para que você não seja mais ousado que o anjo Miguel e comece a difamar coisas que não conhece, mexer com autoridades espirituais do reino espiritual, com as quais talvez eu e você não estejamos totalmente preparados para lidar.
Por isso precisamos usar o nome do Senhor e dizer: o Senhor repreenda, em nome de Jesus. Ponto final. E o Senhor fará a sua obra nestes casos. Queridos, também no versículo 10 a 13, o Judas vai descrever quais eram as ações daqueles que vinham enganando a igreja de Jesus. Eles vinham com falsos discursos, mas muito bem elaborados, discursos convincentes, e que estavam levando muitos a crerem naquilo que eles estavam dizendo, e por isso muitos estavam se afastando do verdadeiro caminho. Esses ensinos estavam perturbando e já naquele momento destruindo a igreja de Cristo. A gente percebe que isso acontece desde os primórdios e pelo jeito vai durar até a vinda de Cristo Jesus, para que ele nos leve para a sua glória. Entre os versículos 14 a 24, ele fala sobre a segunda vinda de Cristo e também fala, queridos, sobre o juízo que se dará no final. Juízo este ligado ao fogo. Essa é a palavra de Deus. E é bom que nós atentemos a ela. É bom que nós estejamos firmes e ligados a tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tanto para conhecer quanto para praticar. E a nossa vida então será muito abençoada. Fica aqui o registro da carta de Judas. Próximo nós falaremos a respeito de Apocalipse, encerrando esta série abençoada a respeito dos livros da Bíblia. Glória a Deus por você ter estado comigo até aqui. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. A IPI de Rolândia fica na Santos Dumont 1075, no centro da cidade. Você pode acessar a igreja também pela secretaria da igreja no horário comercial de segunda a sexta-feira, e você pode ir lá na rua Hugo Maria do Vale 422. Se você não pode se dirigir pessoalmente, então você pode entrar em contato pelo telefone ou pelo WhatsApp, cujo número é 43 3015 2727. E também temos as redes sociais da própria igreja, IPI Rolândia, lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vai lá, vai ser muito bom ter o seu contato. Queridos, também temos os contatos aqui do Em Frente, que lá na rede social chama-se Em Frente Responde. E como que é lá no Facebook Em Frente Responde, você segue. Lá no Instagram Em Frente Responde, você vai também. Na verdade, no Facebook você curte, no Facebook no Instagram você segue e no YouTube você se inscreva no canal e não perca nenhum dos nossos movimentos aqui para estarmos juntos. Se você quer fazer algum comentário, você pode entrar em contato no 43 991475007. É o nosso WhatsApp. Que Deus te abençoe demais. Eu aqui te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.